Nós estamos fazendo uma jornada aqui, já que a gente saiu de uma série tão longa, né? Sobre o livro do Antigo Testamento, o livro de Josué. Nós estamos fazendo aqui uma incursão informal pelas parábolas de Jesus, né? Os ensinos tão importantes que a gente tem na palavra do Senhor. Então, nós vamos usar para isso, é uma parábola que está em 3 dos 4 evangelhos, mas eu queria que a gente usasse Marcos, e esse negócio acho que não vai dar certo, né? Ele fica assim, ele vai... Tudo bem. Você já conhece a história. Esse daqui é o do João, ele é adornado com palhetas, tá vendo? Então fica mais chique. Ok. Então, eu queria convidar vocês, nós vamos trabalhar os versículos de 1 a 20 ao longo da reflexão, mas vamos ler primeiro os primeiros 9 versículos, onde Jesus conta a parábola, fala de onde Jesus estava e ele conta a parábola, tá bom? Então, diz assim, Marcos 4, para quem está procurando aí na Bíblia, Marcos 4, a partir do versículo 1, diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar, à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. A seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar, pedindo que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais nessa manhã. Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor nos deu vida, e o Senhor nos trouxe até aqui nessa manhã. Tu sabes todas as coisas, tu conheces o nosso coração, sabe quando estamos cansados, quando estamos doloridos, quando estamos alegres, quando estamos sedentos pela Tua palavra, Pai, pelo Teu ensino, e quando também não estamos tão interessados assim. Então, nessa manhã, Pai, prepara o terreno do nosso coração, para que a gente possa meditar uma vez mais e tirar ensinos novos dessa parábola já tão conhecida por todos nós. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos. Amém. Amém? É sempre um desafio trazer uma palavra já tão conhecida, porque a primeira tendência nossa é falar, de novo. Mas a Bíblia foi escrita há 2000 anos mais ou menos. Isso aqui talvez um pouquinho menos.
né? Lá para os anos 50, 60, a gente não sabe precisar, e tampouco estou querendo ser específico aqui. Então, quantas e quantas vezes? Talvez a gente já tenha escutado. Estava vendo um pastor latino, que de vez em quando eu escuto, e ele pedia uma coisa para a plateia dele, que é quase impossível, para fazer um reset. Sabe o que é um reset? Apagar tudo que está na nossa mente, que a gente ouviu até hoje sobre essa mensagem, sobre essa parábola, para ver se Deus fala com a gente de uma forma diferente. Eu sei que isso é muito difícil. Eu fiquei escutando ele falar, eu falei, como vai fazer isso? Mas é interessante a palavra de Deus, que cada vez que a gente lê, e antes de tomar a decisão de trazer essa parábola, eu tinha acabado de ver essa parábola, ler, e entrei no chuveiro. E aí Deus me mostrou algumas coisas e falou, está vendo? Coisas do nosso dia a dia que estão aqui, mas que eu não tinha me dado conta. Espero que para você também algumas coisas possam fazer sentido para você e possam fazer você ajustar os seus sintonizador espiritual, para você estar com o teu coração mais afinado com o Senhor. Amém? Então essa é a nossa proposta aqui. Uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Por que algumas pessoas são transformadas pela palavra de Deus, enquanto outras permanecem exatamente as mesmas? Permanecem onde estão e como estão. Interessante que Jesus termina essa parábola aqui dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se ele estivesse dizendo aqui, se você quer realmente aprender alguma coisa hoje, aqui, então, presta atenção. Mas não só com a sua mente, como a gente costuma fazer muitas vezes. Faça isso também com o seu coração, para que ele possa realmente falar. Aquilo que o João estava comentando um pouquinho antes. E a gente tem vários inimigos, eu não quero antecipar coisas que estão aqui. Mas hoje parece que a nossa mente não sabe mais ficar em silêncio. O João estava falando aqui do celular, das coisas que a gente vai buscar, e eu estava pensando quão privilegiados deveriam ser os homens das idades antigas, onde não existia mídia, vamos dizer assim, não existia. Para saber as notícias tinha que esperar o jornal da semana, a revista da semana. Outro dia eu estava vendo uma coisa, eu e o Tomás assinamos por anos, mesmo antes de casar. Quando a gente casou, tinha 2 assinaturas, por exemplo, da revista Veja. A gente assinou por décadas, até um ponto que a gente falou, essa revista não me representa mais, a gente parou, né? Mas existia uma sede e uma escassez de informação, por isso essas coisas funcionavam. Então era bom. Hoje a gente tem tanta informação aqui, que não dá tempo da gente decodificar. E os nossos ouvidos ficam surdos, talvez, para a voz do Senhor. Não é mesmo? Então é um pouco aqui que Jesus está falando. Presta atenção, mas não só com a mente, com o coração. Então, Jesus queria transmitir verdades do reino de Deus, mas passou a usar parábolas a partir do momento. Por quê? Porque ele sabia que naquelas multidões que estavam ali escutando ele, existia realmente gente interessada. Por exemplo, tinha tanta gente, dá para imaginar a cena, ele vai entrar num barco, e ele fez isso outras vezes, não foi a única, quando, por exemplo, ele acabou chamando para o ministério o Pedro, o seu irmão, e depois os seus primos também, né, que estavam ali à beira do mar, quando ele fez a pesca maravilhosa, mais ou menos a mesma situação, uma multidão parecida, e ele entrava no barco, entrava no mar, e os entendidos falam porque a água do mar ali servia como um alto-falante, né? Fazia com que a voz dele fosse, digamos, percorresse mais, né? Pudesse chegar às pessoas que estavam ouvindo. E alguns até chegam a pensar, e logicamente isso é só uma conjectura, que ali dentro do barco, sentado na água, lá no mar da Galileia, ele olhava os morros e talvez ele tenha visto algum semeador com a sua bolsa, que nem esse da foto, mais ou menos, né? Jogando as sementes. E dali ele tirou, então, o contexto para a parábola. Mas ainda a gente está aqui perguntando por quê
ele começou a falar em parábolas. Existia gente interessada, mas existia também gente que estava ali só por causa dos milagres. Como a gente sempre brinca aqui, eu quero a minha bênção, né? Eu quero a minha bênção, o resto, ele vai falar, então, pula essa parte aí, vamos para o momento que você vai curar as pessoas aqui. Por quê? Alguns estivessem lá talvez só por causa de uma atração, não devia ter muito show, muito circo, muita coisa assim. Então, Jesus era uma atração e talvez isso levasse muita gente lá. E além disso, existia um grupo pior, que era aquele grupo dos críticos. Os grupos que estavam ali ouvindo Jesus só para esperar um deslize dele. Um momento que eles pudessem usar para incriminá-lo. Porque no seu coração, eles já tinham decidido duas coisas. Primeiro, que Jesus não tinha nada para ensinar para eles. Nada. Tem um livro, Encontros de Jesus, né? Que alguns aqui estão lendo, começando a ler. É interessante porque... como se fala assim, da Galileia pode vir alguma coisa boa? Pode vir algo bom da Galileia? Então, é mais ou menos isso. E outra, eles já tinham decidido cancelar Jesus, para ser leve, né? Eliminar Jesus. E Jesus sabia disso. E por isso ele começa a usar as parábolas. Mas nem os próprios discípulos conseguiam compreender perfeitamente os motivos dele começar a usar, então, e ensinar através de parábolas. Vamos ver primeiro, antes da gente entrar na parábola, os versículos que seguem, para a gente entender como Jesus tenta explicar para os discípulos essas coisas. O versículo 10 vai dizer que, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros, devia ter um grupinho maior ali, provavelmente na casa do Pedro, isso aqui, mas tudo bem, quando eles pararam, os outros estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. É interessante que Mateus é um pouco mais preciso nisso, no relato que ele faz, em Mateus 13, e ele fala assim: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Eles estavam incomodados com aquilo, porque, vamos combinar? Dá trabalho, você tem que pensar. Você tem que pensar, né? E então ele continua falando. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Interessante isso, né? Será que Jesus não queria que as pessoas fossem perdoadas? Ou talvez é porque ele já sabia que alguns dali não iam dar esse passo de jeito nenhum. Então, ele não queria gastar, como se diz, né, no popular, boa vela com mal defunto, ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, como é que as parábolas funcionavam? Elas iluminavam, elas funcionavam então como uma janela, a gente pode dizer assim, para os sedentos, para aqueles que estavam ali na multidão e para aqueles que se encontram domingo a domingo, em busca de uma palavra nova, de uma palavra que venha de Deus, não porque o pregador é bom ou ruim, mas porque a palavra de Deus em si é poderosa. A gente vai falar dessas coisas, não é? E algumas vezes, ouvindo no YouTube um versículo, a pessoa está falando de uma coisa e Deus fala para a gente outra coisa daquele próprio versículo. Isso acontece comigo bastante, né? Então, aos sedentos, então, as parábolas ofereciam uma luz para aqueles que estavam buscando humildemente a verdade. Mas também funcionava como uma espécie de cortina para obscurecer aqueles que eram indiferentes e aqueles que eram orgulhosos, achando que não tinham nada. Os indiferentes aqui eram aqueles que estavam ali no meio da plateia, esperando só a bênção. Tudo que passasse disso. Então, a parábola, bacana, senhor, bacana, que parábola bonita, mas o que a parábola ensinava? Alguns saíam de lá sem saber. Então, isso que estava ali por trás. Mateus traz uma outra realidade também, que é um pouco mais positiva do que essa de Marcos. A partir do versículo 16 de Mateus 13, a gente lê isso daqui. Fala: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem.
Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Não é? Interessante, porque é como se Jesus estava falando, olha, todos os profetas, imagina Isaías. Isaías falou de Jesus. Isaías pregou da vinda do Messias, da morte do Messias, do propósito da vida do Messias. E ele nunca viu o Messias. Ele morreu sem ter essa bênção. Pega Jeremias, pega tantos outros, Moisés, tantos eles. Não é? Então, é uma bênção a gente saber. Os discípulos que estavam ali na frente de Jesus, imagina que bênção que é isso. Mas nós hoje temos o privilégio de ter o Espírito Santo nos iluminando a mente e o coração, coisa que nenhum dos profetas tiveram. É disso que Jesus estava falando. Tá? Mas voltando para o nosso texto em Marcos, Jesus chega para eles e é um pouco crítico ali, é um pouco ácido com eles. Fala assim, então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Jesus é crítico aqui com os discípulos, com um objetivo, logicamente. Ele queria que eles despertassem do sono e provavelmente se empenhassem em buscar o significado latente em cada parábola que ele ia contar. E essa é tida como a mãe de todas as parábolas, né? É a primeira parábola que está, por exemplo, na sequência de Mateus, no capítulo 13. Tá? Então, Jesus acaba mostrando que essa parábola-chave, ela era muito importante para o entendimento de todas as outras. Então, vamos acompanhar aqui Jesus na sua explicação e tentar ampliar um pouquinho o nosso entendimento, tirando alguns detalhes que possam falar ao nosso coração hoje, tá bom? Embora a gente conheça bem a parábola. Então, Jesus começa a explicar o significado da parábola a partir de 3 elementos. E são esses daqui, né? 3 elementos: o semeador, a semente e o solo. Então, vamos ver o que cada um representa aqui. Então, versículo 3 vai dizer, eis que o semeador saiu a semear. Então, quem é o semeador? O primeiro e o mais importante semeador é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Jesus foi o primeiro e grande semeador. Mas ele deixou um legado de espalharmos a palavra ao mundo. Então, a partir dele, portanto, o semeador é toda pessoa que semeia a palavra de Deus, que fale, que represente, que comunique a palavra de Deus. Tá? Então, os apóstolos foram semeadores, aqueles que estavam ouvindo ali de Jesus e reclamando pelo fato dele falar em parábolas. Os pregadores são semeadores, pais cristãos são semeadores, pelo menos são chamados a ser. Todo discípulo é chamado a ser semeador, a semear. E quais são as características do semeador? Ele sai, não retém a semente. É interessante quando a gente olha essa figura aqui, não é? Que está, logicamente, a IA que criou, mas dá para a gente entender mais ou menos como eles saíam a semear naquele tempo. E Jesus deve ter olhado lá aquela terra. Hoje em dia, ainda mais no Brasil, o Brasil é ultra sofisticado em termos de agricultura. É um país, talvez, o país top no mundo. Por isso ele é tão... Todo mundo quer... impõe regras e tudo mais, porque senão não tem para ninguém. O Brasil tem 2, 3 safras, dependendo do produto, coisa que nenhum outro país tem, ainda mais país que tem um inverno forte e tal assim, né? Mas, então, hoje em dia é um absurdo, até se tivesse algum agricultor sentado aqui, ele olhava aquele cara jogando semente dessa forma, falava, meu Deus do céu, e a economia onde está, certo? Hoje você cava a terra, vem assim, põe um grãozinho lá, tudo perfeito. Mas naquele tempo, nas colinas lá, nos planaltos da própria Galileia, Jesus provavelmente estava cansado de ver. Eram propriedades pequenas, tinha aqui o Zezinho, ali o Luizinho, e a única coisa que separava a colheita de um do outro era uma trilha que ia sendo feita de caminhada. Sabe, de tanto você andar, você faz aquela picada, sei lá, meio metro de largura, e aí cada um vai semear, e é isso que eles estavam fazendo, joga a semente.
Se Deus quiser, com um bom Deus, parte vai. E alguns imaginam o semeador andando assim e atrás dele os passarinhos assim, já vindo, né, para pegar aquela semente fresquinha caída ali no chão. É essa figura que Jesus está usando, ok? Então, o trabalho dele, o que é? É semear, é espalhar a semente, a palavra. E ele faz isso generosamente, tá? Esse é o primeiro elemento, o semeador. O segundo elemento, né, é a semente. A semente. Então, versículo 14, já começando a explicação de Jesus, ele vai falar: o semeador semeia o quê? A palavra. A semente, portanto, representa a palavra de Deus. E que palavra Jesus vinha semeando, então, até aquele momento? Ele semeava duas coisas, ele vinha falando, que é o fruto do Evangelho, das boas novas. O primeiro, ele falava: o reino de Deus está próximo. É interessante a gente pensar nisso, está próximo. Lucas fala que o reino de Deus está entre vocês. Em algumas versões fala: o reino de Deus está dentro de vocês, que é da palavra no grego lá, entos, né? Então, o que a gente pode dizer? É como se Jesus estivesse falando: olha, o reino de Deus está ao seu alcance. Ao seu alcance. Está disponível para você. Para que isso seja possível, vinha o resto da mensagem: arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, observe que a semente, que é a palavra, ela é sempre a mesma. Hoje em dia há uma tendência muito grande de atualizar a palavra, né? Tem alguns absurdos que são feitos por intermédio disso. Mas tudo que a gente pode ver ao longo da Bíblia é isso. Mudam os métodos, mudam as formas, mas a semente é a mesma. A palavra é essa daqui, né? Para bem ou para mal, é essa palavra. E isso que ele está, então, semeando. Ela é viva, ela é poderosa, ela é incorruptível e ela é capaz de gerar vida. Isso aqui é a palavra. Uma pequena semente pode produzir uma grande colheita, a gente sabe disso. A própria parábola vai falar: a 30, 60 e a 100 por um pode acontecer. Uma frase da Escritura, um sermão, um versículo memorizado, Deus pode usar algo aparentemente pequeno para transformar uma vida inteira. A gente tem muitos exemplos disso. A própria história da igreja tem muitos exemplos. Então, que aplicação a gente pode tirar aqui? Que nós precisamos recuperar, então, a confiança que nós temos na palavra. Já se pegou com medo de falar da palavra de Deus para alguém? Para um parente? Para um vizinho? Para uma pessoa do seu escritório, do seu relacionamento? É como se a gente não cresce que ela é poderosa. Então, a gente não precisa ficar com esse medo, né? Porque não é um entretenimento que transforma as pessoas, não são super técnicas humanas, é a palavra de Deus. Mas como uma semente, ela precisa de tempo para que possa produzir frutos. Ela não produz isso instantaneamente. Então, ela precisa penetrar, permanecer e criar raízes. Isso nos leva, então, ao terceiro ponto da parábola, que é o solo. O solo. O mesmo semeador, a mesma semente e resultados diferentes, como a gente falou. Então, a diferença está no solo. E aqui os 4 solos que Jesus vai falar, e ele vai mostrar isso na explicação, que a gente vai ver em seguida, ele mostra que existem 4 diferentes tipos de coração, né? E é exatamente disso que a gente vai ver agora. Vamos ver então como Jesus descreve esses tipos. O primeiro que vai falar, né, daquele que o semeador jogou e caiu à beira do caminho, e os passarinhos vieram e comeram, né? No versículo 15 ele vai falar: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Interessante, Jesus está falando, né? Então, a gente pode chamar esse coração, ali embaixo dá para ler, né? Está vendo? Está ali, ó, coração endurecido. Esse é o primeiro tipo de coração, coração endurecido. Lucas 8 fala: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus
a comeram. Então, os que representam esse tipo de solo são aqueles que ouviram a palavra, mas falta talvez disposição, falta vontade de entendê-la. É como se a palavra fosse ouvida, e a gente conhece, acho que todos nós já vimos isso, né? Os que têm um pouquinho de estrada, pessoas que vêm, pessoas que a gente prega a palavra, pessoas que a gente vê sentadas algumas vezes aqui, né? A palavra é ouvida, mas não há disposição suficiente para digerir a palavra. Digerir. Jesus disse que Satanás remove aquilo que foi semeado. E como ele faz isso? Nem sempre através de hostilidade, mas muitas vezes apenas fomentando a distração. E eu queria aqui fazer uma leitura fora da minha cola aqui, que está num livro. Esse livro aqui, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis. E é interessante que bem no comecinho aqui, o C.S. Lewis dá um exemplo de como isso pode acontecer, né? E é interessante que esse livro aqui, só para você ter uma ideia, digamos assim, é um conselho, é uma conversa, um discipulado, vamos falar assim, entre um diabo velho e um diabinho, um diabo jovem. Então, ele... Oi? O aprendiz, né? O seu aprendiz. Então, ele está ali contando as coisas. E aquele, o diabo jovem ali, o aprendiz, estava com um caso que ele estava, não, mas eu quero argumentar, porque senão ele falou, não seja ingênuo. Não seja ingênuo, não vai argumentar. Porque na argumentação corre um grande risco de você perder, porque o inimigo, ou seja, Deus, é muito forte no argumento, né? Então é melhor você fazer outra coisa. Aí ele conta, ele dá um exemplo pessoal, um testemunho. Então é um testemunho do diabo velho ao seu aprendiz. E ele fala assim: certa vez tive um paciente. Ele chama de paciente, né? Ele chama a nós de pacientes. Certa vez tive um paciente, um ateu convicto, que tinha o hábito de ler no Museu Britânico. Imagino que o Museu Britânico aqui fosse como uma biblioteca municipal, nacional, lá na Inglaterra. Certo dia, enquanto lia, vi que em sua mente um pensamento tentava levá-lo para o caminho errado. Ou seja, ele começou a pensar em Deus, começou a pensar nas coisas espirituais, né? O inimigo, é claro, estava do lado dele nesse momento. O Espírito Santo, provavelmente, né? Aí ele fala: num piscar de olhos, vi todo o trabalho que me levou 20 anos começar a ruir. Se tivesse perdido a cabeça e tentado ganhar pela argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão estúpido. Imediatamente ataquei a parte do homem que melhor controlava. Sugeri que já estava na hora de almoçar. Os gordinhos de plantão aí que eu digo, né? Talvez o inimigo também tenha feito uma contraproposta. Você sabia que não é possível ouvir nitidamente o que eles lhes dizem? Saiba disso, né? Os demônios não conseguem escutar o nosso pensamento, nossa oração a Deus, né? Mas lógico, ele vê os nossos atos ali, né? Ok? Dizendo-lhe que aquilo era mais importante que comida. Pelo menos acho que essa foi a linha de argumentação, pois quando eu disse é verdade, tão importante de fato, que a hora do almoço não é uma boa hora para pensar nisso. O paciente pareceu bem mais contente, e quando acrescentei estas palavras, melhor voltar depois do almoço e pensar nisso com calma. Ele já estava dirigindo-se para a porta. Mal chegou à rua e venci a batalha. Mostrei-lhe um menino que vendia jornais gritando a manchete do dia, um ônibus do número 73 passando, e antes mesmo que ele chegasse até o fim da escada, eu fiz ter a inabalável convicção de que o que mais importante era a realidade. Que as coisas de Deus não são reais, né? Ele acaba essa história falando: hoje esse paciente está guardado ao lado do nosso Pai, ou seja, no inferno, né? E isso me fez pensar muito das formas que algumas vezes eu mesmo
leio a Bíblia. Eu não sei se você já se pegou assim. Isso Deus falou comigo. Eu acordo, sou um cara muito regular, e quando eu não sou, eu fico bravo. Vou no trono, tudo belezinha, né? E aí lá, o que eu faço? Pego e entro aqui. E o verso? Aí tem um versículo do dia. Hoje, por exemplo, eu li lá e falo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, fantástico. Põe o coraçãozinho de gostei. Algumas vezes dá tempo e eu escuto a mensagem curta aqui, de 1, 2 minutos, que tem uma pessoa falando, né? Algumas vezes eu oro, quando acaba, eu falo: Senhor, faz isso ser uma realidade para mim. Algumas vezes. Mas boa parte das vezes, espero que isso nunca aconteça com você, momento contínuo, aquilo que eu acabei de ler, eu entro ou no Instagram, ou no YouTube, e de repente eu estou vendo uma outra coisa que pode até desdizer aquilo que eu li. E o que aconteceu com aquilo que eu li? Com aquela pseudo-meditação? O diabo levou. Ele colocou outra distração no meu coração. Será que isso pode acontecer com você também? Ou só eu que sou menos espiritual? São coisas para a gente pensar na nossa vida. Tem muito a ver com aquilo, o exemplo que o João deu, né? Então, parece que Jesus estava antecedendo o tempo. E ele fala justamente disso, né? Que aplicação, né, que a gente pode ver isso aqui? A maior concorrente da palavra em nossa geração, portanto, talvez não seja a incredulidade, mas sim a distração. A palavra é ouvida, mas ela parece que nunca recebe a atenção e o tempo suficiente para produzir raiz, porque a gente tem coisas mais importantes para fazer, em tese, mais importantes. Creio que uma ferramenta muito útil nas mãos do inimigo hoje são as próprias redes sociais, como eu acabei de exemplificar, né? E essa é a nossa realidade. A palavra pode ser ouvida, mas logo em seguida algo mais interessante ocorre. Um convite, uma olhada numa rede social e a palavra foi esquecida. E continuamos a vida como antes, sem Cristo. Sem Cristo. Mas existe um outro coração. O segundo coração é um coração que eu estou chamando de coração superficial. Coração superficial. Versículo 16 vai falar: outras como a semente lançada em terreno... Outras são, né? Como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. É legal porque Jesus já disse tudo. Ele já disse tudo aqui. Mas o que a gente pode acrescentar aqui, só para enriquecer o nosso próprio entendimento e a gente pensar um pouquinho? O coração daqueles que aceitam rapidamente a palavra com grande alegria e entusiasmo. Conhece gente assim? Infelizmente, mais do que a gente gostaria. E é muito bacana isso, né? A gente vê muito isso, sabe onde? No mundo gospel, na música. De repente você vê um cara bombando, né? Uau! Música muito legal e tal. Aí de repente passou 1, 2 anos, cadê o cara? Abdicou da fé. Está fazendo outras coisas totalmente diferentes. Aquilo que saiu, né? É aquela plantinha que nasceu verdinha, tal, muito bacana, cresceu, aí de repente veio o sol, as dificuldades, a pandemia, ou o que for, né? E a pessoa, aquilo foi como se fosse um escândalo para aquela pessoa, porque ela percebeu que as provas e os sofrimentos acontecem a gregos e a troianos, a crentes e não crentes. A única diferença nossa é que a gente tem como passar por elas, com o coração preservado, não é verdade? Certo? Mas alguns não conseguem. Então, boa parte desses desiste ao ver que a salvação é gratuita, mas que servir a Jesus requer um preço, exige um preço. Que aplicação que a gente pode ter disso aqui, né?
que nem toda emoção espiritual é conversão. E a gente tem tantos casos para confirmar isso. Raízes profundas valem mais do que o entusiasmo momentâneo. Então, presta atenção, quando a pessoa do teu lado parece tão efusiva, precisa ver se depois de alguns anos ela vai continuar firme, como você. Amém? Amém? Jesus vai então para o terceiro tipo de coração, o coração dividido. Coração dividido. E esse coração acho que pega a muita gente. Jesus fala então no versículo 18: outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Coração dividido, a palavra cresce, mas ela não cresce sozinha, outras coisas crescem junto com ela. Crescem as preocupações, crescem as riquezas, ou a carreira, crescem os desejos concorrentes, aquelas coisas que vão surgindo junto, né? Mas eu quero tanto ter um carro, quero tanto ter um bom emprego, quero tanto a namorada da hora para passar com ela, tirar foto, uma selfie no Instagram e todo mundo ficar babando, porque que cara de sorte, porque tem aquela super namorada. Eu já tive o meu momento de glória, está ali a minha super namorada. Quem não tem? Essas coisas que podem acontecer na gente. Então, tudo isso acaba fazendo o quê? Sufocando a nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, eu sempre imagino aquilo, né? Como aquele armário cheio de gavetas. Jesus fala assim, ó, cria uma gaveta nova, uma super gaveta. Joga todas as outras gavetinhas que você tem aí dentro, porque eu vou conduzir. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Mas cada gavetinha daquela é tão rica para mim. A educação dos meus filhos, o futuro deles, o meu. Bom, exemplifique cada um como quiser. Tá? Então, aplicação aqui. O problema aqui não é a perseguição, é o excesso de concorrência. Já nomeei alguns, né? Todas essas coisas concorrem com Deus. Concorrem com Deus. Então, Cristo não foi rejeitado no coração dessas pessoas, apenas deixou de ocupar o primeiro lugar. Então, qual é o resultado? É esse. Eles ficam divididos, ficam sufocados e se tornam infrutíferos. Sabe por quê? Não dá tempo. O dia continua tendo 24 horas, a gente precisa dormir pelo menos de 6 a 8, não sei o teu caso, né? Você vai dormir, já diminuiu, são 18 horas mais ou menos aí, livres. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que acompanhar as redes sociais, você tem que. E a nossa mente está dividida por tudo isso. E a gente se sufoca. É preciso tomar muito cuidado com isso. Apenas deixou de ser o primeiro lugar. É justamente para aqueles dentro da igreja que se identificam com essa condição que a exortação de Jesus ao anjo da igreja de Éfeso é tão importante. E por mais que seja chato, eu quero repetir ela aqui. Apocalipse 2, versículo 3. Ele fala lá: você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Glória a Deus. Continuamos na batalha. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Cada gavetinha daquela, tão importante na minha vida, tão preciosas, que eu fui colocando todas elas ali em cima da gaveta principal, que era de Jesus. E de repente, quando eu lembro de Jesus, eu tenho que vasculhar no meio de todas as minhas preocupações
das minhas ocupações, das coisas que eu dou valor para achar Jesus ali no meio. E por isso ele fala: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Para a nossa reflexão, quantos de nós podemos estar incluídos aqui? Ou podemos já ter estado incluídos nisso aqui? Mas, graças a Deus, ele termina com o quarto tipo de coração, que é o coração frutífero. O coração frutífero. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Graças a Deus por isso. O semeador não precisa ficar desanimado. A semeadura não é em vão. Existe uma parte da terra que é muito boa e acaba dando fruto. Um coração receptivo, ele ouve, ele recebe a palavra, ele persevera e ele frutifica. E a evidência do verdadeiro discípulo não é apenas ouvir, é produzir fruto. A terra a 60, 100 por 30, 60 e 100 por um. Só para vocês terem uma ideia, quando Jesus está falando isso, o que era muito normal naquele tempo, era uma terra produzia 7 até 10 por um. Né? Mas, então ele está falando a 30, 60, 100 por um, alguma coisa extraordinária que ia acontecer. Quantidades muito diferentes do fruto real. Então, que aplicação que a gente pode fazer para a nossa própria vida aqui? Deus não está procurando a perfeição de nenhum de nós, mas Ele procura a receptividade. Realmente que a gente dê tempo para Ele. A palavra, aquela palavra que eu dei o exemplo aqui, que eu mesmo já errei, eu não estou aqui para apontar dedo para vocês, eu estou me colocando no mesmo barco, né? Quantas vezes eu ouvi li o versículo do dia ali, não sei qual que é o seu pão diário, né? Tem tantos aí que cada um segue, e aí eu não dei tempo, eu não meditei na palavra. Eu não meditei. E você pode ler a Bíblia inteira num dia, ou você pode pegar um versículo e ruminar. Sabe o que é ruminar? Que nem vaca. Né? Ficar digerindo, ruminar o dia inteiro aquele verso. O que tem para mim? O que eu tenho que aprender com ele? Deus fala comigo sobre esse verso. E de repente, essa segunda opção é muito mais frutífera para você do que a primeira, de ler a Bíblia inteira num dia. Né? Então, é isso que a gente precisa, aprender realmente a dar tempo para que a semente possa frutificar. Tá? Deus procura corações receptivos, porque um coração frutífero é resultado de um coração receptivo. Talvez deveria estar ali coração receptivo e não frutífero. Tudo bem? Então, que conclusão aqui? Deus sabe que nem todo mundo vai reagir de uma forma fantástica, mas esse é o que Ele espera daqueles que escolhem serem seus discípulos. E eu queria concluir isso daqui fazendo aqui um pupurri. A minha ideia é que isso fosse um por um. Ah, não, ainda não. Eu queria só, então, lembrando disso aqui, lembrei do quadro, não era o quadro que eu estava pensando. Aqui eu queria qualificar para você, porque todas as vezes que eu lia, muitas vezes eu li essa própria parábola, e vinha na minha mente assim: pô, mas você não é um bom evangelista. Você não é um bom evangelista, quando acaba a palavra você não sabe fazer um apelo para a turma ir lá na frente. Isso pode entristecer o coração da gente. Mas eu queria serenar o seu coração com relação a isso, porque existem muitos outros frutos que podem e com certeza estão ali naquela explicação de Jesus. Quando ele fala, vai e dá muito fruto, 30, 60, 100 por um. Lógico que quantas almas a gente conseguir ganhar para o Senhor, aleluia, o Senhor vai se alegrar, não é? Mas existem outros frutos. Primeiro, o fruto do Espírito. Lembra deles?
Amor, alegria, paz, que está lá em Gálatas 5, 22, 23, se você que está anotando, né, se quiser. Gálatas 5, 2, 22, 23, fala do fruto do Espírito. É interessante que ele fala de pelo menos 9, se não me lembro. Ele fala, vamos lá, amor, alegria, paz, paciência, ou longanimidade, depende da versão, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9. Pode falar dos frutos, né? Vários frutos, mas é que todas essas são facetas do mesmo fruto, daquele coração receptivo, que aceitou a palavra, deixou que ela criasse raízes no seu coração e se deixou transformar por ela. Então, um dos frutos, talvez o mais importante, seja isso, fruto do Espírito. Mas depois, fruto de uma vida piedosa, fruto dos lábios, aqui não é uma lista exaustiva, foi alguma coisa que me passou pela mente. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu lembro de uma música antiga dos Vencedores por Cristo que falava disso, né? Se você vive praguejando os outros, você vive usando palavrão, tantas outras coisas. Pode parecer que, será que esse cara realmente nasceu de novo? E fruto de uma vida transformada realmente por Cristo. Então, enfim, toda e qualquer evidência de que a palavra de Deus está produzindo vida nova em você. Posso ouvir um amém? Amém? E é uma pergunta importante. Você tem produzido frutos na sua vida? Talvez seja uma coisa boa para a gente se perguntar. Só assim é que os frutos poderão surgir. Fruto não é apenas aquilo que fazemos para Deus, mas é aquilo que Deus produz em nós e através de nós, né? E eu queria então terminar com essa lista, agora sim. O Evangelho não apenas produz frutos, ele também transforma terrenos. E eu queria então dizer para vocês aqui, a gente pode olhar para essa parábola, e talvez a gente tenha feito isso mais vezes do que deveria, pensar que Jesus estava falando de uma coisa estática. Tem gente que é assim, coração duro. Tem gente que é superficial. Tem gente que tem o coração dividido. E tem gente que tem um coração receptivo, né? Mas eu diria que Deus continua trabalhando em cada ser humano. E Ele prepara o nosso coração. Tem vários exemplos, né? E eu só vou citar, não vou entrar neles. Mas eu leio história, eu não sei, tem um livro antigo que chama O Peregrino. Alguém já viu esse livro? Os mais antigos, né? O Peregrino, chama John Bunyan. Esse cara era um cara de Bedford, acho que é isso daí, lá na Irlanda, sei lá onde, na Inglaterra, no Reino Unido, vou falar assim para não errar o país, né? E ele era conhecido, ele trabalhava, eles chamam de funileiro, mas não sei como chama, esses caras que arrumam panela de pressão, então paneleiro, vai ser. Ele era tido o herege de Bedford, o funileiro herege de Bedford, de tão herege que ele era, só falava besteira, não sei o quê. Esse cara foi, e Deus foi preparando o coração dele, com muita dificuldade, e ele, é como se ele dissesse que o coração dele foi passando por cada uma dessas etapas, até o dia que realmente frutificou. E ele escreveu O Peregrino, que é, depois da Bíblia, é o livro mais lido no mundo. O Peregrino, se você nunca leu, é um livro bem antigo, uma forma muito arcaica, mas é muito interessante, porque ele vai falando desses espinhos da vida, né? Essas coisas que vão entrando no nosso tropeço no dia a dia. Então, vale a pena, tá? Então, que a gente pode... só antes de entrar aqui, outro que eu já citei várias vezes, Agostinho de Hipona, o famoso Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ele já era padre, clérigo, né? Ele era clérigo, era tudo mais, mas ele era um devasso. Ele mesmo confessa isso nos seus escritos Confissões. Não podia ver um rabo de saia, né? E aí um dia ele está sentado, deprimido, é o quadro que a gente conhece, né?
tudo errado na vida dele, sem poder sair do pecado, e ele escutava umas crianças brincando no portão do lado lá, não sei o quê. Toma e lê, toma e lê, toma e lê. Em italiano, né? Bem conhecida a passagem lá, está em todo lugar. Toma e lê, toma e lê. Até ele falou, bom, então ele tinha lá um exemplar da Epístola de Paulo aos Romanos, e ele abriu, acho que no versículo 16, não lembro, não tenho anotado aqui, onde Paulo vai falar, não por devassidão, não sei o quê, papapá. E naquele dia, o Espírito caiu e falou, cara, é agora que você vai ajoelhar aqui. E você vai... E ele ali, ele se rendeu, ele se arrependeu. E ele, pode dizer que ele transformou o mundo também, porque Agostinho foi muito influente no pensamento cristão, e até hoje ele é, né? Mas ele precisou de um dia em que o coração endurecido, um coração superficial, um coração dividido, se tornou receptivo. Portanto, tem uma obra que nem eu nem você podemos fazer, uma obra só que Deus pode fazer, trabalhar os corações, amém? Então, para a gente tirar daqui um resumo, aplicações e conselhos para a nossa vida, eu queria dizer assim, o semeador e sua fidelidade, não desanime. Sabe aquela pessoa que você tem falado, você fica orando, você pede para Deus trabalhar, para Deus converter, não desanime. Pensa em Agostinho, pensa em Giovanni, tantas outras pessoas que a gente poderia falar aqui, né? Estávamos lembrando na quarta-feira o pai do Josué, né? 30 anos a mãe do Josué orou por ele, e até que um dia ele teve o solo movido, e ele aceitou a Cristo. Então, não desanime. Continua pregando. A própria palavra fala aqui, lógico que a gente não pode ser aqui contábil, mas 3 corações não foram receptivos. Um foi, 25%. Então o próprio Jesus já estava falando para a gente, não desiste. Prega a palavra. Fala de Jesus. Leva para frente a semente. Amém? Então, um rega, outro colhe, mas é o Senhor que dá o crescimento. E nisso por isso a gente deve continuar. O segundo é a semente e o poder intrínseco da palavra, né? Então, ela é viva e tem poder em si mesma. Não precisa ser defendida, mas precisa apenas ser distribuída. Então, se você de vez em quando acha que a palavra não tem peso, solta ela e deixa ela agir. Porque não é você que vai fazer. A semente não é nossa, a gente está só sendo agente. Lança a semente e deixa que Deus faz o resto. Amém? A palavra é poderosa, ela é eficaz. Isso está lá em Hebreus 4,12, né? Mais eficaz que faca de 2 gumes e tudo mais. Então, essa é a palavra. E depois uma palavra sobre os 4 corações aqui. O endurecido, o superficial, o dividido, e aqui está como frutífero. Então, a primeira coisa que a gente poderia dizer aqui é que o endurecido, o inimigo aqui é o diabo. Certo? Jesus mesmo falou. O inimigo do coração endurecido é o diabo. Ele está agindo. Como está aqui no livro, Cartas de um Diabo ao seu aprendiz. Né? O superficial, o inimigo é a carne. Eu gosto tanto. Como isso? É tão injusto. Tantas outras coisas que eu poderia dizer aqui. É a carne, é o inimigo. Do coração dividido, o inimigo é o mundo. Tudo que o mundo tem, tudo que o mundo dá, todas as riquezas, todas as belezas, todas as coisas que estão ao nosso alcance. E aí isso nos inebria e o nosso coração fica dividido. Deus nos chama a prestar atenção, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E por último, o coração frutífero, ou receptivo. Ele tem todos os inimigos, mas o que está com ele é maior do que o que está com os outros, amém? Por isso, se nosso coração está com o Senhor, nada pode nos abalar.
e assim a proclamação do Evangelho nunca deixará de produzir a 30, a 60 e a 100 por um no devido tempo. Poucas coisas para a gente terminar aqui. A distração como dos grandes desafios da nossa geração. Pensa na tua falta de tempo. Pensa nos joguinhos que você joga. Pensa nos teus quantas horas. Diz que o Brasil é o país campeão em redes sociais. Já viu isso aí? Era 10 horas, mas passou disso. Já está em torno de 13 horas por dia. Já viu como o pessoal anda na rua? Aí dá uma paradinha. Peraí, eu estou esquecendo do detalhe. Até perdeu o ônibus. É? Não, tá vendo? Né? Então, gente, cuidado com a distração. Todas as coisas na rede social, essas coisas são todas muito legais. Elas não são do mal, mas elas podem ser usadas pelo mal. Lembra do aprendiz aqui, do diabo, falando. A única coisa que ele precisa é nos distrair. Ok? E a necessidade de meditação para que a semente crie raízes. Reduz o teu... Se você costuma ler muita passagem da Bíblia, tal, reduz a sua leitura, mas aprofunde o pensamento em cada uma delas. E certamente Deus vai falar com você. E o fruto, entendido de forma ampla, é caráter, obediência, boas obras, testemunho e discipulado. Amém? Então, eu queria ter passado essa lista com vocês como aplicação e deixo uma última pergunta para a gente poder orar. Que evidências existem de que a palavra de Deus está produzindo vida realmente em você? Fecha teus olhos e vamos orar. Queria dizer para você, se você tem algum motivo de duvidar de qual é o estágio do seu coração, que tipo de coração é o seu nesse momento, eu queria dizer que hoje talvez seja o dia de você pedir ajuda. E não necessariamente, e não ajuda humana, mas sim ajuda de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então vamos orar pedindo isso a Ele. Pai de amor, nós te louvamos, te agradecemos, porque Tua palavra é tão rica, Pai, ela é tão eficaz. E cada vez que nós nos encontramos com ela, Pai, nós aprendemos coisas novas. Como o próprio Paulo fala, que nós temos uma batalha, na batalha que nós vivemos nessa vida, nós lutamos contra os nossos 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo. E parece que isso fica implícito nos tipos de coração que Jesus colocou na sua parábola, Senhor. Então, nós pedimos aqui nesse momento, Pai, visita o nosso coração, sonda-nos e mostra-nos, Pai, aquilo que o Senhor espera que seja mudado em nós. Nos dá a possibilidade ainda, Pai, de crescer em Seu nome. Ó Espírito Santo, vem habitar o nosso coração. Senhor Jesus, entendemos o Seu objetivo, Pai, Jesus, a pregar em parábolas e queremos estar, Pai, entre aquelas pessoas que estão sedentas de entender o significado dessas parábolas. Então nos abençoa hoje aqui, ó Pai, nos faz crescer na fé e nos faz, transforma o nosso coração, Pai, em um coração frutífero, receptivo, que ainda pode produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém.